Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Essa série de mensagens é fantástica. Tudo que nós fazemos aqui na igreja, os nossos pastores são um homem e uma mulher de bastante oração. Mas esse é um tema muito forte, porque a gente está em novembro. Vindo para cá, eu já vi uns enfeites de Natal, algumas casas já estão com enfeite de Natal. Para falar a verdade, teve casa que nem desfez enfeite de Natal, que ficou lá. Eu estou falando que lá em casa foi assim, gente, confessei. Ficou pendurado uns pisca-pisca lá que deu trabalho para colocar. Mas o ano está passando muito rápido e essa série, ainda este ano, irmãos, a gente tem que ter fé para viver isso. Ainda este ano eu vou romper com o que me paralisa. Ainda este ano eu serei curado. Tá, mas você fala, eu vou ser curado do quê? Não, Deus, eu não preciso de cura. Eu não estou doente. Eu não estou em depressão. Eu não tenho crise de ansiedade. Eu vou ser curado do quê? Olha para a sua vida e faz uma autoanálise. Se nós, como cristãos, o povo mais feliz da terra, o povo que tem Cristo Jesus na vida, por que a nossa vida não rompe? Por que o casamento não rompe? Os filhos não avançam, os negócios não crescem, as finanças são sempre apertadas? Será que a gente não precisa de cura em áreas específicas da nossa vida? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui confrontado em algumas coisas, porque às vezes nós colocamos tanto empecilho para a cura, e a cura, às vezes ela está tão simples. Irmãos, a gente ama a medicina, a gente acredita em medicina, em psicologia, psiquiatria, nós cremos. Deus nos deu tudo isso. Deus deu a sabedoria para o homem, mas o Deus que deu a sabedoria para o homem, Ele também pode nos curar de forma instantânea. E é isso que nós estamos buscando. Vá ao psicólogo, vá ao médico, vá mesmo. Mas também exercite a sua fé. Não saia daqui como um maluco, não vou mais no médico, não tomo remédio. Não é isso. Nós somos inteligentes. Mas procure exercitar a sua fé. Porque hoje eu quero falar um pouco sobre como alcançar essa cura. Porque a cura, ela está diante da presença de Deus. É na presença dele que nós temos cura da mente, da alma, do coração, do corpo. E Deus, Ele quer nos restaurar de forma completa. O desejo de Deus é que nós sejamos restaurados. Para levar o Evangelho adiante, para viver o propósito que ele nos chamou, que Ele nos comissionou, Deus quer que nós sejamos sarados. Para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa ministrar cura, para que a gente possa viver de forma abundante. Mas a gente precisa se aproximar da presença de Deus. Não existe, biblicamente falando, uma cura que vem de Deus se a gente não procura se aproximar dele. E hoje a gente vai fazer um contraste. O livro de Êxodo, é engraçado, Ramon, que falei, Deus, eu queria pregar sobre os evangelhos, Jesus que cura. Por que eu vou pregar em Êxodo? Até pensei na palavra que o pastor ministrou semana passada, eu falei, pronto, olha lá, ó, o paralítico do tanque de Betesda, está lá, 38 anos, é essa. E Deus falou, não é. Êxodo capítulo de número 3, a gente vai ler do verso 1 ao 12. A palavra do Senhor diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. O monte Horebe também é o monte Sinai, tá? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel.
o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Curve sua cabeça, deixe sua Bíblia aberta. Deus, nós queremos render graças a Ti, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és grande, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui em família, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra e de falar de Ti juntamente com os meus irmãos. Espírito Santo, vem sobre nós mais uma vez. Nós já entoamos cânticos a Ti, nós já erguemos o nosso clamor, a nossa súplica, e mais uma vez, Pai, eu quero orar, fala conosco. Deus, que a Tua palavra encontre em nós um coração que é uma terra fértil para receber. Pai, que a semente da Tua palavra frutifique no tempo correto. E, Senhor, nós estamos falando sobre cura. Pai, que a cura venha sobre nós, que vidas sejam transformadas aqui essa noite. Pai, se tem pessoas aqui, Senhor, com quadros de ansiedade, de depressão, crise de pânico, com traumas, Deus, em nome de Jesus, eu creio que elas sairão curadas, Pai, porque hoje nós estamos nos encontrando com a Tua presença. Então, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. O livro do Êxodo, ele vai começar contando a história, depois que José do Egito, você conhece a história, que ele vai para a terra de Israel, ele vai para a terra do Egito. Quando ele vai para a terra e ele vai lá, ele é colocado como governador do Egito, a Bíblia vai dizer que passam-se muitos anos. José vai para o Egito e ele se torna uma referência, um governador. Mas a história vai dizer que se passam cerca de 400 anos e começam a se levantar faraós que não conhecem a José, que não sabem a história de José ou que não se importam com a história de José. O faraó atual, ele olha para o povo de Israel e fala: esse povo está crescendo demais. Este povo está querendo dominar a terra. Este povo, quando ele se juntar contra o inimigo, ele vai vir contra nós e vai querer nos derrubar. E aí eles têm a brilhante ideia: a partir de hoje, parteiras, todos os meninos que nascerem, vocês o matarão. Todas as vezes, irmãos, que Deus começa a fazer uma obra, seja numa igreja, seja numa família, aonde você estiver, o inimigo vai se levantar. É fato. A história da igreja na Bíblia, a história da nossa igreja, a nossa vida como cristãos, quando nós nos posicionamos diante de Deus e no mundo espiritual, nós nos tornamos um alvo. Só que isso não pode nos amedrontar, porque se Faraó de um lado diz mata, do outro lado Deus diz viva. Se de um lado o Faraó quer destruir, tem um plano para destruir as famílias, tem um plano para destruir a geração de homens que está vindo. Do outro lado, Deus tem salvação. Nós não podemos deixar que os problemas, as dificuldades, os desafios que vêm nos paralisem. Não, porque Deus sempre tem um plano para nós. Deus sempre tem um plano para a sua casa. Deus sempre tem um plano para a sua igreja. E nós, como igreja que estamos aqui, nós somos atacados. Nós que nos posicionamos, que falamos, eu sou um crente, a gente já se torna um alvo em muito lugar. E principalmente no mundo espiritual. Mas da mesma forma que Deus, Ele cuida do povo de Israel naquele meio, Ele também cuida de nós. Em meio à opressão, em meio ao cativeiro, em meio àquela situação de escravidão, nasce Moisés. Moisés, ele nasce num meio onde a gente não para muito para pensar. Porque Moisés, ele, até determinado tempo, ele é criado como o filho de Israel. Ele passa 3 meses, ele passa 4 meses, só que depois ele vai ser criado dentro do palácio. Ele vai aprender sobre a cultura egípcia, ele vai receber estudo, ele vai receber roupas diferentes. E isso, com certeza, deve ter causado em Moisés um choque de realidade. É como se fosse, eu estou daqui, mas eu não sou daqui. É o que nós devemos viver. Nós estamos no mundo, a Bíblia faz uma analogia que o mundo é o Egito. Nós estamos no mundo,
mas nós não somos daqui. Não podemos nos acostumar e achar que aquilo que nós temos aqui nessa terra é tudo que Deus tem para nós, não é. Quando nós pensamos que Deus só tem algo para nós aqui nessa terra, o nosso pensamento se torna pequeno, o nosso pensamento se torna, às vezes, até banal. Deus tem coisas maiores para nós. Só que você conhece a história. Moisés, cerca de 40 anos, ele vai olhar, ver um egípcio maltratando o povo de Israel, e ali é o sangue dele. Ele olha, ele se irrita, ele mata o egípcio e foge. Moisés foge para longe. É engraçado, né? Por que Deus não chama Moisés quando ele está no palácio? Ele já tem uma estrutura. Ele já tem um conhecimento. Ele já tem tudo que humanamente ele precisa para se tornar um libertador. Não era mais fácil Deus matar todo mundo? Mata o faraó, vem a praga e coloca Moisés como faraó do Egito. Às vezes, Deus nos tira de lugares que parecem grandes para nós para nos voltar para o lugar secreto. Às vezes, Deus nos tira de lugares aonde parece que eu sou o centro, para nos colocar de volta no trilho, para mostrar que em muitas coisas nós precisamos ser curados para poder viver aquilo que Ele tem para nós. Moisés, quando nós chegamos aqui no capítulo 3, Moisés já estava aproximadamente 40 anos no deserto. 40 anos no anonimato. 40 anos aonde ninguém sabia mais quem era Moisés. Longe das roupas finas, longe dos melhores alimentos, Moisés passa a ser um pastor. Moisés passa a cuidar de um rebanho. É engraçado que quando a gente olha, se Moisés tivesse continuado no Egito, será que ele seria quem ele é hoje? Porque as coisas que estão no Egito, elas permanecem lá. As pirâmides, as pinturas. Só que a gente tem que entender que Deus não nos chamou para ser museu de ninguém. A gente não foi criado para viver Ailson, está aqui a foto do Ailson na família. Não é só isso. Deus nos chamou para viver um propósito extraordinário e depois viver com Ele na eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui reverberará de alguma forma na eternidade. Nós não podemos viver de uma forma onde parece que a nossa vida só tem valor aqui. Não, vai ficar um mural, a foto do Aziel está aqui na família. Tá, mas qual é o impacto disso? Não sei. Só sei que ele viveu aqui há 100 anos atrás. Não é isso. Ou a gente se torna um museu para o mundo, onde a história vai dizer alguma coisa, ou a gente se torna aquele que decidiu viver o propósito de Deus e vai fazer a diferença para o resto da vida. É isso que nós precisamos viver. Moisés, ele começa aqui, nesse texto, a ser encontrado por Deus. A gente acabou de ler que Moisés está apacentando o rebanho, quando ele olha uma sarça ardendo no meio do deserto. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegando fogo, porque a sarça pega fogo. É comum. A sarça é uma folhagem seca, frágil. O sol escaldante, se é uma coisa frágil, fina, ela rapidamente se consome. Ela entra em combustão e se consome. Só que o que chama a atenção de Moisés é que a sarça pega fogo e não se consome. Deus tem os meios de chamar a nossa atenção. Deus, de alguma forma, vai olhar para nós e Ele vai nos chamar a atenção para aquilo que a gente tem para viver. Deus chama Moisés, e é interessante porque quando, irmãos, não importa quem seja, a voz de Deus ela é reconhecida por todos. Moisés foi crescido no meio do Egito, onde existiam, mais de 1000 deuses. Olha, eu tenho certeza que nenhum deles tinha ouvido, Moisés nunca tinha ouvido algum deles falar e chamar o nome dele. Quando qualquer pessoa ouve a voz de Deus, ela sabe instantaneamente, essa é a voz de Deus. Não há confusão. Quando a voz de Deus vem, irmãos, a gente sabe que é a voz de Deus. Eu vou fazer isso. Por quê? Porque Deus falou comigo. Como é que você sabe que foi Deus? Porque foi Deus. A gente que tem o Espírito Santo ouvindo dentro de nós, a gente tem aquela forte percepção do Espírito Santo falando conosco. Mas aqui Moisés escuta Deus chamando. Moisés, Deus sabe quem nós somos. Moisés estava escondido lá. Mas Deus sabia quem ele era. Deus chama ele e fala, vem cá Moisés,
E aqui a gente acha que começa o chamado de Moisés, mas não existe um chamado sem antes iniciar uma cura. Não existe o chamado de Moisés se antes ele não é tratado por Deus daquilo que ele tem, que o aflige, que traz medo. E essa é a primeira cura que Deus traz na vida de Moisés. Moisés, ele tem medo da rejeição. O versículo de número 11, Deus está falando assim, gente, pensa comigo, Deus está falando, eu vou te usar para libertar o povo do Egito. Humanamente, Bruno, a gente fala assim, opa, por que Deus não falou isso comigo? Por que Deus não me deu esse dom? Por que não fui eu? Só que quando a gente é chamado, a gente falou, não, Deus, eu não. Vou nada. Nunca me esqueço no dia que Deus falou assim, vai lá no homem da pamonha e fala para ele isso e isso. Eu falei, vou nada? Não vou, Deus. Vai, não vou. Eu falei, eu vou. Mas de início a gente tem medo. Quem sou eu para falar com o homem da pamonha? Aí aqui Moisés fala, quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu, Deus? Será que ele lembra do que eu fiz e vai querer me matar? Não, Deus, eu não vou. Eu não vou, Deus. Aí vem a primeira cura de Moisés, porque ele fala, quem sou eu? E Deus não vai lá e vai falar, Moisés, eu te fiz, eu te criei. Ele fala assim, eu sou contigo. Ponto. Por que temer em viver aquilo que Deus tem para nós, quando Ele já disse que está conosco? Deus fala para Moisés, Moisés, eu estarei contigo. A autoridade de Moisés não vem da posição que ele vai ter. A autoridade dele vem porque Deus estaria com ele. A autoridade que nós carregamos como cristãos não é porque eu sou quem eu sou, não. É pelo que Cristo fez por mim, pela autoridade que eu tenho no nome dele. É diferente a ótica e é isso que a gente tem que entender. Não é a minha ótica humana, não. É quem Deus disse que eu sou. Quer saber quem Deus disse que você é? Leia a palavra. Leia a palavra, ore a palavra. Eu achei legal que um irmão, no pequeno grupo, ele falou bem assim, poxa, eu estou gostando muito porque o grupo está me estimulando a ler a Bíblia e eu confesso que eu não tinha costume. Eu esquecia, tinha preguiça, não tinha vontade. Falei, meu amigo, é isso, vamos lá. Vamos ler junto, vamos crescer junto, vamos aprender junto. Deus estará contigo. Isso é extraordinário. Aí a segunda cura que Deus tem para Moisés. Moisés, ele se sente inadequado. Quem sou eu? Eu não sou hebreu. Eu não sou egípcio. Por que eu vou lá? E a gente não se sente assim? Eu não devia nem ter nascido. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu fui criado sem meu pai. Como é que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou falar de paternidade se eu cresci sem pai? Como que eu vou falar sobre determinada situação se eu estou sofrendo nisso? A gente se sente inadequado para o chamado que Deus nos coloca. E se a gente não é tratado na presença dEle, a gente nunca vai conseguir viver aquilo que Ele tem para nós. Aí Deus está falando, Moisés, eu estou contigo, cara. Moisés, eu estou te chamando pelo nome. Não, você não é inadequado. Eu sei quem você é e eu sei quem eu te criei para ser. Moisés, vamos. Moisés, a sua identidade vai ser curada aqui. E nós precisamos ter essa certeza. A nossa identidade é curada e afirmada diante de Deus. Não é naquilo que eu vejo, não é em quem eu me espelho, não é no Cristiano Ronaldo, não é. É em Deus que a minha identidade é afirmada. Eu posso querer, eu vou pegar ali a perseverança daquele cara, fulano deu certo. Amém, vá, pegue exemplos bons, mas o principal, o que vai nos fazer ter a certeza de quem nós somos, é só Deus. Não tem como eu pegar um celular e querer aprender tudo sobre ele lendo o manual de instrução de uma geladeira. Não dá. Eu só vou saber quem eu sou se eu procurar o manual de instrução de quem me criou. Deus, a Bíblia. Se aproxime, volte e fale, Deus, eu quero viver isso, mas a gente precisa ser curado, irmãos. Não dá tempo mais de entrar ano e sair ano e a gente continuar com as mesmas feridas. E eu sei que é difícil, porque o mundo martela, porque a gente às vezes não se aceita.
Porque parece que quando a ferida está cicatrizando, a gente vai lá e dá uma mexidinha. Mas essa noite Deus está nos chamando para ser curado. Deus chama Moisés pelo nome e o envia. Ele cura a identidade dele. Aí no capítulo de número 4 é engraçado porque Moisés ele começa a debater com Deus. Ah, Senhor, quem sou eu? Aí Moisés fala, Senhor, mas eu não sei falar em público, eu não sou eloquente. Irmãos, tem dia que está tudo bem, mas tem dia que dá frio na barriga de ministrar, de falar no pequeno grupo. Tem dias e dias. Aí Deus fala assim, Moisés, eu estarei contigo, eu serei a tua boca, irmãos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente vai estudar a igreja de Atos, me chama muita atenção quando Pedro está ministrando. Imagina, Pedro era um cara iletrado. Era um cara, se a gente fosse pegar nos tempos de hoje, seria um semi-analfabeto. Aí Deus levanta Pedro e ele começa a falar para 3.000 pessoas. As autoridades, os fariseus olharam e falavam, quem é esse? Não é ele o filho do pescador? Não é aquele que a família sempre pescou? Como que ele está falando com essa autoridade? De onde vem isso que ele está falando? A gente tem que ter fé para viver isso. A gente tem que ter fé para olhar e falar, do jeito que eu sou, da forma que Deus me criou, Ele pode me usar. Irmão, se Deus usou a jumenta de Balaão, Ele vai nos usar com toda certeza, mas a gente precisa se disponibilizar e ir até a presença. Esse texto, ele é tão legal, que tem uma parte, no versículo de número 3, acabei de lembrar disso, olha só. O versículo de número 3, quando Moisés está lá, vai dizer assim, ó, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. É como se fosse assim, Moisés ele está indo para cá, mas tem alguma coisa que chama atenção. E ele olha, ele deliberadamente, ele está aqui com o rebanho, ele está aqui com o trabalho, ele está aqui, mas ele fala, cara, eu preciso ver o que está acontecendo ali. E às vezes a gente não faz isso. Quer ver o exemplo? Acontece comigo quase sempre. A gente está dormindo de madrugada. Aquele soninho bom. Aí ou você desperta do nada, ou você desperta para ir no banheiro. Aí quando você vai deitar, Deus fala, vamos orar? Você fala, vou nada. E a gente tem desculpas diferentes. Ó, Deus está falando, né, Jennifer? Jennifer abaixou ali e falou assim. Tem dia que é o cansaço, tem dia que é o frio, tem dia que é o calor. Mas a gente sabe que é Deus nos chamando. Se fosse uma sarça pegando fogo, a gente iria? E tendo a certeza que é Deus, por que a gente não vai? Aí a Bíblia está falando, Moisés, ele deixa aquilo que ele está fazendo e deliberadamente, eu estou cuidando aqui do pasto, não tem problema, deixa o pasto aí, mas eu vou ver ali, porque é algo espiritual que está me chamando. Mas vamos voltar. Moisés, ele tem medo de falar em público. Como é que eu vou chegar na maior autoridade de um país? Eu não tenho como falar. E de tanto Moisés argumentar com Deus, Deus perde a paciência e fala, tá bom, cadê teu irmão Arão? Vou usar ele para você. Ele vai contigo. Mas a questão é que Moisés, ele é sarado de todas as formas. Aí Moisés vai de novo, Deus, mas e se o povo não acreditar em mim? E a gente não tem isso? O medo de fracassar? Eu nunca me esqueço, a primeira vez que Deus... A gente quando... É engraçado que assim, os dons espirituais, e a gente precisa falar mais sobre isso, as manifestações do Espírito Santo de Deus, elas precisam ser de forma crescente. Exemplo, tem pessoas que têm palavra, dom de revelação e de conhecimento. A gente acha que vai ser a primeira vez, né, que a gente vai olhar e falar assim, eis que te digo, porque naquele dia, dessa forma, e Só que normalmente, Deus fala assim, vai lá e ora pelo aquele irmão que ele está passando por isso daqui. A gente fala, não vou. E se for mentira? E se não for isso? E se eu estiver falando abobrinha?
E se não acontecer isso mesmo? A gente tem esse medo. A gente tem o medo da palavra que Deus disse que aconteceria não se cumprir. A gente tem medo daquilo que Deus fala, vai que eu estou contigo. A gente fala, e se não der certo? Deus me dá um sinal, me dê outro. Aí a gente fala assim, não, ó, se o irmão abaixar a cabeça eu vou lá e oro por ele. Não, se o irmão for lá na frente eu vou lá. A gente começa a colocar empecilhos para ver se Deus responde a algum sinal quando Ele já falou aquilo que a gente tinha que fazer. A gente tem medo. A gente tem medo de fracassar. A gente tem medo do que as pessoas vão falar. A gente tem medo de não dar certo. Aí Deus começa a dar sinais. Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Aí Moisés fala, é um cajado. Joga no chão. Aí Moisés joga. O cajado se transforma numa serpente. Vai lá, Moisés, pega pela cauda. Aí vai e vira um cajado de novo. Moisés, coloca a sua mão aqui dentro da sua roupa. Quando você tira a mão está leprosa. Deus dá sinais para que Moisés comece a olhar e falar, não, realmente, Deus está comigo. E a gente precisa buscar dons, irmãos, porque os dons não são para mim. E também não são para engrandecer o meu nome. O dom é para servir a igreja de Cristo. A partir do momento que eu tenho a consciência que o nível de espiritualidade que eu tenho não é medido pelo dom que eu tenho ou pela forma que eu exerço o dom, eles vão fluir de forma muito mais natural dentro de nós. Mas aí eu fecho esse parênteses. A gente não pode ter medo. E Deus quer curar esse medo que a gente tem. O medo de, eu não vou ministrar essa canção. O medo de, não, eu não vou falar isso na ministração porque eu não estou pronto, porque... Mas é Deus que está falando para você. O que te impede? Larga esse medo fora. Porque é a palavra que vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus quer nos curar desse medo. Aí só que tem mais. Deus quer nos curar dos traumas do passado. Moisés matou um homem. E é engraçado. Os estudiosos vão dizer que quem escreveu o livro do Êxodo? Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Era muito simples. Em qual parte da Bíblia você vai ver Deus questionando ele por ter matado o egípcio? Se Deus não questionou, eu vou falar para quê? Vou omitir da história. Só que Moisés não faz isso. Só que existe esse trauma. E a gente tem que entender que traumas que acontecem conosco não definem quem nós seremos para sempre. O abandono, a traição, a vergonha, os traumas emocionais, os traumas físicos, as dores, elas não vão definir quem você é. Moisés, eu não sei se ele cresceu com o pai dele. Eu não sei como é que Moisés era visto por uma parte dos egípcios que falava, ele é adotado, ele é hebreu. A outra parte de Israel falava, não, você não é nosso, você cresceu no palácio. Conflitos existem em todo lugar, mas eles não vão definir quem nós somos. Deus começa a tratar a vida de Moisés e falar, Moisés, o teu passado não vai te definir. Moisés, aquilo que você tem não é o que eu tenho para você. Você não nasceu para viver dessa forma, vem até mim. E Moisés corresponde, é isso que é extraordinário. Moisés, ele tem uma resposta ao chamado de Deus. Deus começa a chamar e fala, Moisés, tire a sandália dos seus pés. Se fosse no nosso tempo, vou não. Só que Moisés, ele ouve e ele começa a ser tratado por Deus. Moisés, ele começa a ser transformado, a ser curado por Deus, porque não adianta, não tem como. Pode ser que, em meio ao meu processo de cura, eu vá curar outras pessoas, mas não tem como. Se eu estou totalmente ferido, eu não vou ajudar e não vou curar ninguém. Eu vou machucar outras pessoas. A partir do momento que Moisés é curado, ele teve que ser mais paciente com o povo. Ele teve que entender a forma que o povo foi criado. Só que a gente acha que Deus curou, está tudo pronto, está lindo, está safe, agora vai dar tudo certo. E muitas vezes não é assim. O inimigo sempre vai querer nos afastar da presença e nos fazer voltar para o lugar da nossa dor. Moisés se enche da presença de Deus. Fala, eu vou.
Deus está comigo. Fui curado. Agora eu vou lá no faraó. E ele vai. Faraó, deixa o meu povo ir. E isso aqui é um ponto bem importante. Ele não fala, deixa o meu povo ir para ir para a terra prometida. Não. Deixa o meu povo ir adorar a Deus no deserto. Aonde que Moisés foi curado? Foi na terra prometida? O Monte Horebe é o Monte Sinai. Quando Moisés liberta o povo, o primeiro lugar que ele leva o povo de Israel é para onde ele se encontrou com a presença de Deus. Não adianta eu querer entrar na terra prometida sem ser curado. Não é isso que Deus quer para nós. Só que aí volta. Moisés, ele chega diante do faraó, fala, faraó, deixa o meu povo ir. Israel é o filho primogênito de Deus e deixa o povo ir para prestar um culto de Deus no deserto. O faraó, ele fala, quem é você? Quem é o seu Deus? A crise vem de novo. Porque antes de ir até o faraó, Moisés chama os anciãos de Israel, mostra lá a serpente, fala para ele, não, Deus me chamou, e quem é Deus? O eu sou o que sou, o Yahvé, ele me chamou, vamos lá, os anciãos acreditam, Moisés, estamos juntos, é isso mesmo, a gente vai ser liberto. Só que na primeira lapada de faraó, o povo fala, o que você está fazendo, Moisés? Moisés, você quer que a gente morra? Porque faraó, irmãos, a estratégia de Satanás não muda. Ele é astuto. Mas aí eu não sei se é ele que não é inteligente ou somos nós que de vez em quando damos uma vacilada. Mas eu preciso te tirar do centro da vontade de Deus. Você não precisa pensar em Deus. E o quanto a gente trabalha. E trabalhar não é errado. Tem fases da vida que a gente vai trabalhar mais, tem fases da vida que a gente vai desacelerar, mas não dá para viver no ritmo do mundo. Eu tenho que conquistar, eu tenho que avançar, eu tenho que fazer, eu tenho que crescer, e chegou 60 anos. De que valeu a pena? Construiu e perdeu a vida com Deus. A estratégia de Faraó, a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. A luta de Faraó não é apenas pela escravidão física, é a escravidão da mente. É a escravidão aonde eu impeço o povo de adorar. Aonde eu impeço o povo para o lugar secreto, a gente está perdendo. Irmãos, é prazeroso demais quando a gente começa a viver e decide viver da forma correta. Esses dias, a gente estava orando antes de dormir, aí eu orando pela Ingrid, orando pela Irinha. Quando eu vi, ela pegou as 2 bonecas dela e começou. Abençoa, papai. Isso, cuida dela. É isso. De alguma forma a semente está sendo plantada. A semente de, eu preciso ter comunhão com Deus. O dia vai ser puxado, vai ser cansativo, mas se a gente não decide ter um tempo com Deus, o mundo não vai querer que a gente tenha. E aí vai se passar mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês, mais um ano. O título é Ainda Esse Ano. Viva! O título é Ainda Esse Ano. Dá tempo. Dá tempo de viver aquilo que Deus tem para você. Dá tempo de ser curado e começar 2026 de um jeito que você ainda não viveu. Aí Moisés é confrontado. Moisés, ele acaba de ser curado, só que ele vai até Faraó, e ele já tem a primeira negativa. Se a gente não é curado de verdade, a gente volta para o casulo. Fala, realmente, era coisa da minha cabeça. Não, Deus falou que ia acontecer, mas eu não estou pronto. Não, o tempo não é agora. Não é isso que Deus tem para nós. Mas a gente precisa avançar. Você conhece a história. Até a gente chegar no capítulo 19, que é o outro texto que eu quero ler, Deus envia as 10 pragas, o povo começa a ver milagres, começa a ver sinais, a gente tem a primeira Páscoa, o povo é liberto, o povo sai, o povo atravessa o Mar Vermelho, canta do outro lado, só alegria. Só que o propósito de Moisés continua.
Eu preciso levar esse povo até a presença de Deus. Vai lá para Êxodo capítulo de número 19. Que eu já quero caminhar para o final. Êxodo capítulo de número 19, a gente vai ler a partir do verso 3. Já tinha 3 meses que o povo tinha saído do Egito. Eles estavam caminhando até chegar no Monte Sinai. Imagina a expectativa de Moisés. O povo vai ter um encontro com Deus da forma que eu tive. Deus chamou para libertar o povo. O povo já foi liberto. Agora eu vou levá-los à presença de Deus, porque esse é um povo com a mentalidade cativa. É um povo com mentalidade de escassez. É um povo sofrido. É um povo que viveu em escravidão. É um povo que não sonha. É um povo que não almeja. É um povo que nunca conquistou. Esse povo vai ser curado. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés sobe ao monte para se encontrar com Deus. Aí Deus fala para Moisés bem assim: Moisés, desce e você vai falar para o povo de Israel assim. Êxodo 19, 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Olha o que Deus começa a falar para o povo de Israel. Vocês viram como que eu trouxe vocês para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus olha para o povo e fala assim: vocês sempre viveram em escassez. Vocês sempre viveram com pouca coisa. Vocês nunca conheceram quem eu sou. Mas ele fala assim: eu estou chamando vocês porque a partir de vocês, vocês serão o meu reino. Vocês serão os meus sacerdotes, um reino de sacerdote. O sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Desde o início, Deus está falando assim: eu não quero só que Moisés entre à minha presença. Não, vocês serão reino e sacerdote. Vocês ministrarão diante de mim. Isso é extraordinário. E uma nação santa, vocês serão separados para mim. Beleza, Moisés? São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés desce do monte, chama os anciãos do povo e ele fala tudo o que Deus disse. Aí o povo de uma só voz responde: tudo o que o Senhor falou faremos. Aí Moisés volta e relata ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, beleza. Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Aí tem um porém. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Já estava tudo definido. Moisés foi curado, Moisés livra o povo, leva eles até a presença de Deus, e o desejo, irmãos, o desejo de um líder é que as pessoas que estão atrás dele vivam aquilo que ele viveu e até coisas maiores. O desejo de Moisés é: esse povo precisa conhecer Deus da forma que eu estou conhecendo. Este povo precisa ser curado da forma que eu fui curado. Este é um povo que tem medo, é um povo que não sabe a identidade que eles têm, é um povo que é escravo porque não sabe a força que tem, é um povo que tem medo de avançar. Eu preciso levá-los até a presença. E Deus diz: é isso aí, Moisés.
Só que aí a gente chega no capítulo de número 20. Avança uma página. A gente vai ler só 3 versos. Moisés sobe ao monte de novo, ele desce com os 10 mandamentos. Aí o verso 18 vai dizer assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Por que o povo não decidiu entrar na presença de Deus? Por medo. Medo da grandeza de Deus, da presença de Deus, da revelação de Deus. O que te impede de entrar na presença dele e falar: Deus, eu quero ser curado? Porque a gente faz um desenho perfeito. Não, eu vou no culto e eu não vou lá na frente. O irmão vai vir até mim, vai falar e vai acontecer. E pode ser assim? Pode. Mas e se não for? A gente trava. Eu não vou. Esse povo escolheu não ir até a presença de Deus. E foi o povo que, por não ser curado, entrega o coração à idolatria. O povo que não é curado do Egito começa a murmurar: Moisés, você me tirou do Egito onde eu comia cebola. Moisés, você me tirou do Egito onde eu saía com os meus amigos todo domingo. A gente começa a questionar quem Deus é, aquilo que Ele tem, porque nós não nos aproximamos dEle. Não existe cura se eu não me aproximo da presença de Deus. Não existe cura se eu não tiro a minha capa e me coloco em vulnerabilidade diante dEle, porque Ele sabe de todas as coisas. Não existe cura longe de Deus. A escolha é nossa. Ou eu venho como Moisés, sou confrontado, tenho minhas discussões com Deus, falo: não, Deus, não vai, não dá certo. Ou eu decido não entrar. Só que quando eu decido não entrar, as consequências vêm. Porque se eu não sou curado, se eu não sou confrontado, se eu não sou tratado, eu vou continuar vivendo da forma que eu estou, e às vezes até pior. Esse povo que foi liberto não entrou na terra prometida. Esse povo que viu milagres, prodígios, sinais, que tinha a promessa, não entrou na terra prometida. Isso é muito triste. O medo da presença os impediu de receber cura e revelação diretamente. Deus estava querendo se revelar para o povo, mas o povo fala: não, Moisés, eu quero que você se revele. Vai lá você. Deus não. E quantas vezes a gente não faz isso, não é? Deus nos chamando para perto. E, irmãos, tem hora que a gente precisa que Deus use alguém para falar conosco. É bom. Não vou falar que é ruim, é bom. Mas tem hora que Deus está falando assim: ô, até quando você vai querer que eu use alguém para falar contigo quando eu estou te chamando para ter intimidade comigo? Até quando? Tem horas que Deus vai usar alguém, vai falar coisas profundas, mas tem hora que Ele quer nos chamar para o lugar secreto e sarar nossas dores ali. Onde a gente coloque nossos medos, as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas frustrações, anseios, angústias, medo do futuro, ansiedade, depressão, a conta que não fecha, está sempre no vermelho. Deus quer tratar tudo isso, mas é diante dEle. Quantos homens nós não temos, irmãos, que foram tratados pela presença de Deus? Moisés, como a gente acabou de ler. Elias, que foi um cara extraordinário e que teve uma depressão, foi para a caverna se esconder. Mas ele foi tratado por Deus. Um encontro com Deus mudou quem ele era. Pedro, que caminhou com Jesus, que negou Jesus,
O que cura Pedro é o encontro de Cristo com ele. Pedro, tu me amas? É o encontro com a presença, irmãos, que nos cura. Às vezes a gente está como o pastor ministrou na quinta passada, como o misticismo lá do tanque de Betesda. Ah, não tem ninguém que me joga aqui dentro da piscina. Eu estou vendo a presença de Deus aqui, mas não é para mim, porque ninguém me jogou ali. Não, porque não aconteceu, eu não senti o arrepio aqui. E não é isso. É o convite à presença. Se coloque de pé, para a gente parecer que está acabando. Pare de fugir da presença de Deus. O medo de me expor diante de Deus é o que adoece a nossa alma. O medo de se abrir diante dele e falar, Deus, está aqui. É o que nos impede de viver cura genuína, de uma cura plena, uma cura onde a gente realmente foi curado e não volta mais. E é esse lugar que Deus está nos chamando hoje. Este é o lugar que Deus quer que você entre, é na presença dEle. O que está te impedindo de ouvir o chamado dEle? Porque a gente não tem uma sarça ardente, mas a gente tem um Espírito Santo nos chamando. É como se a gente tivesse uma sarça ardente dentro de nós. É o Espírito Santo nos chamando, é o Espírito Santo te chamando para perto, dizendo que é tempo de viver coisas maiores. É tempo de romper com aquilo que te paralisa.